Bem-vindo a Salmos para uma quarentena, no nosso tempo devocional diário no livro de Salmos. Vamos ler o Salmo 106. O Salmo 106 é um salmo histórico, na sequência do 105. O 105 fala sobre as coisas que Deus fez, a maneira como Deus libertou o seu povo e abençoou o seu povo. O Salmo 106, da mesma maneira, vai continuar a recordar-nos a história do povo, mas o 106 é um salmo de reconhecimento de pecado. Ele vai mostrar a resposta do povo. Deus fez tudo aquilo para libertar e como é que o povo respondeu? Bem, é isso que o Salmo 106 vai mostrar. Provavelmente o Salmo 106 é um salmo pós-exílico, ou seja, é um salmo que vem na sequência da saída do exílio, do regresso do povo a Jerusalém e à Judeia. A ideia de que há um reconhecimento de pecado, há uma noção clara no povo de que fizeram realmente o que não deviam e desagradaram a Deus. Lemos então o Salmo 106 e ele diz assim: Aleluia! Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e os que praticam a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a tua herança. Este é o prólogo do Salmo, é a primeira parte, em que o salmista exalta a Deus pela sua bondade, reconhece a fidelidade de Deus e a sua graça e a sua compaixão e pede ao Senhor que ele possa permanecer nesta graça. A partir de agora, ele vai então falar do reconhecimento. Pecamos, como nossos pais. Cometemos iniquidade e procedemos mal. Nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao Mar Vermelho. Mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Repreendeu o Mar Vermelho e ele secou, e fê-los passar pelos abismos como um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava e os remiu do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas palavras e lhe cantaram louvor. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras. E não lhe aguardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Tiveram inveja de Moisés no acampamento, e de Arão, o santo do Senhor, abriu-se a terra e tragou a Datã e cobriu o grupo de Abirão. Ateou-se um fogo contra o seu grupo, e chama abrasou os ímpios. Em Horeb fizeram um bezerro e adoraram o ídolo fundido, e assim trocaram a glória de Deus pelo simulacro de um novilho que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizera coisas portentosas, maravilhas na terra de Canaã, tremendos feitos no Mar Vermelho. Tê-los-ias terminado, como dissera, se Moisés, seu escolhido, não lhe tivesse interposto, impedindo que sua cólera os destruísse. Também desprezaram a terra aprazível, e não deram crédito à sua palavra, antes murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Então lhe jurou de mão erguida que os havia de arrasar no deserto e também os derribaria entre as nações, a sua descendência os dispersaria por outras terras. Também se juntaram a Baal-Peor e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. Assim com tais ações o provocaram a ira e graçou peste entre eles. Então se levantou Finéias, executou o juízo e cessou a peste. Isto lhe foi imputado por justiça de geração em geração para sempre. Depois o indignaram nas águas de Meribá. Por causa deles sucedeu mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou irrefletidamente. Não exterminaram os povos como o Senhor lhe ordenara, antes se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras, deram culto a seus ídolos, os quais lhe converteram em laço, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios e derramaram sangue inocente, o sangue dos seus filhos e filhas que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras e se prostituíram com os seus feitos. Acendeu-se, por isso, a ira do Senhor contra o seu povo, e ele abominou a sua própria herança e os entregou ao poder das nações. Sobre eles dominaram os que os odiavam. Também oprimiram os seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados. Muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram com os seus conselhos, e por sua iniquidade foram abatidos. Olhou-os, contudo, quando estavam angustiados, e lhes ouviu o clamor, e lembrou-se a favor deles de sua aliança e se compadeceu segundo a multidão das suas misericórdias. Fez também que lograssem compaixão de todos os que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor.
Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo diga Amém. Aleluia. Este salmo não é um salmo difícil de interpretar. Nós podemos ler e facilmente perceber a história sendo toda descrita, não é? Nós podemos dizer que ele, de uma forma resumida, conta toda a história do Antigo Testamento. Ele fala sobre as maravilhas de Deus, não é? Ele fala sobre as pragas do Egito, em que Deus fez maravilhas e libertou o povo. Ele fala sobre a passagem do Mar Vermelho. Ele mostra que o povo já foi rebelde no Egito, não acreditando apesar das pragas. Como o povo ficou muito feliz e muito satisfeito, deu muito louvor ao Senhor na altura que atravessou o Mar Vermelho. Logo a seguir, no entretanto, esqueceu e começou a testar o Senhor. Depois ele fala da revolta de Datã, Abirão e Coré, como eles se levantaram contra Moisés e contra Arão e como foram engolidos pela própria terra. Ele lembra o episódio do bezerro de ouro e ele mesmo fala como é que é possível, não é? Depois de terem visto as maravilhas de Deus, irem-se curvar diante de um simulacro de um novilho que come erva. Portanto, o salmista mostra mesmo alguma indignação. Ele mostra que foi necessário a intercessão de Moisés. Moisés teve que orar pelo povo para que o povo não fosse todo destruído. Mas como o Senhor acabou por condenar esta geração incrédula, porque chegando às portas de Canaã, eles não tiveram confiança no Senhor para poder entrar e tomar a terra prometida. Portanto, tudo isto ele mostra. Ele fala sobre a idolatria em Baal-Peor, quando Balaão tentou profetizar e não conseguiu, ele acabou por orientar, não é, a que fosse levada, digamos, a sensualidade para dominar o povo. E realmente o povo caiu na sensualidade do culto moabita. E foi preciso a intervenção deste filho dos sacerdotes, este Finéias. Ele intervém de uma forma extraordinária, ele mata, não é, mesmo aqueles que estavam a praticar a maldade. E a partir daí o que acontece é que a sua geração vai se tornar os verdadeiros sumos sacerdotes. A linhagem de Finéias vai ocupar o sumo sacerdócio pela promessa do Senhor devido à sua fidelidade e à sua correção. Ele mostra que o povo falhou na conquista da terra, não dominaram os cananitas como deviam ter. E por isso Deus permitiu a sucessão de povos inimigos que tomaram conta deles. Eles caíram em idolatria tão grave que queimaram os seus filhos aos ídolos pagãos de Canaã. E então o Senhor os entregou. Temos a sucessão dos juízes, em que o povo era derrotado, mas depois clamava a Deus e Deus providenciava um libertador, mas o povo tornava a cair, até que finalmente percebemos que chegamos à época do exílio. E temos esta noção quando lemos que ele pede ao Senhor que congregue o seu povo das nações. Versículo 47. Salva-nos, Senhor, e congrega-nos das nações. Portanto, a ideia seria aqui, o Senhor mesmo assim permitiu que houvesse compaixão para com aqueles que estavam no exílio. Nós lembramos isto, vemos o versículo 46, lembramos de Daniel, de Esther, de Neemias, enfim, histórias do exílio em que Deus guarda e protege o seu povo. Agora é hora de regressar. E o salmista pede que o Senhor possa ter misericórdia e trazer o seu povo de volta, congregá-lo das nações e trazê-lo a Israel. O versículo final parece descontextualizado deste salmo, e realmente provavelmente é, porque este salmo termina o quarto livro. Lembrando que o livro de Salmos está dividido em 5 livros. E aqui termina o quarto livro. E cada livro de Salmos, quando termina com expressões de adoração e de louvor. Então, este versículo final, 48, pode ser uma adição, digamos, ao Salmo, para fechar. Quando o editor estava a fechar então os Salmos, ele teria colocado aqui como conclusão final para terminar o livro quarto do conjunto dos Salmos. É um salmo que nos lembra da história, que nos faz ter a noção da importância do arrependimento e da contrição, mas também nos faz ver que mesmo no Antigo Testamento, Deus não era um Deus cruel, não era um Deus mau, não era um Deus zangado, pelo contrário, um Deus de extrema paciência e misericórdia. Não deixemos que nos digam o contrário. Quem fala assim, fala sem conhecer a história verdadeira, mas conhecendo e só mostrando este salmo, seria suficiente para mostrar a paciência enorme de Deus. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Um Deus de graça e de misericórdia.